Bem, eu estou recebendo mais uma vez o senador Randolfo Rodrigues, numa outra vez sem pandemia, sem apagão, foi até aqui que nós conversamos, nesse mesmo espaço, agora num momento muito complicado, numa conjunção terrível que o Amapá está passando, o Brasil inteiro com a pandemia e o Amapá, acho que, não sei se eu estou certo, senador, me corrija, por favor, há 18 dias, né, nessa situação terrível. Então, primeiro agradeço o senhor ter aceito o convite. Como é que está o Amapá? O que está acontecendo aí? Exatamente, Vila. Amanhã nós estaremos completando 18 dias. 18 dias. Meu entre Deus. Apagão e funcionamento. Eu queria primeiro agradecer, sempre uma satisfação, já lhe disse na vez, a última live que tive contigo, pelo menos era em condições razoavelmente melhores, né? Eu acho que do último encontro que nós tivemos, nós não imaginávamos, nós até pensávamos que estava pela frente um cenário muito tortuoso para o Brasil. Mas eu acho que nós nunca imaginávamos que o cenário fosse tão tortuoso, tão dramático e tão difícil como tem sido esse difícil 2020 que estamos vivendo. Primeiro, é uma satisfação estar falando contigo, falando com todos que acompanham no teu canal. Já disse para você, já reitero aqui, sou seu fã. Quando eu recebi sua mensagem, de imediato, tão logo eu vi sua mensagem, porque esses dias aqui têm sido muito tortuosos no Amapá. Para você ter ideia, você mandou uma mensagem no começo de novembro, foram os primeiros dias do apagão. Nos primeiros dias do apagão, nós ficamos em apagão de tudo, não foi só de energia elétrica. Foram 4 dias, imagine todos que estão me assistindo, 4 dias da vida moderna que nós todos vivemos sem energia. Agora some 4 dias sem energia, 4 dias sem comunicações, 4 dias, principalmente para os mais pobres, sem água potável. O apagão pegou os amapaenses no dia 3 de novembro. A ampla maioria dos amapaenses, e veja, nós temos aqui no Amapá pelo menos mais de 140 mil pessoas que recebem auxílio emergencial, ou seja, mais da metade da população é pobre, né? Então, precisa, principalmente na pandemia, do auxílio emergencial. O apagão pegou essas pessoas logo depois de ter recebido o auxílio emergencial. Então, essas pessoas tinham feito as compras do mês e colocado na geladeira. Então, imagine, tudo isso foi desperdiçado. Estou falando disso. Olha, eu moro aqui no bairro Santa Rita, próximo do centro de Macapá. Aqui na minha casa, minha geladeira foi-se, né? No primeiro dia do apagão, porque é o seguinte, Macapá, você conhece a Amazônia, é uma terra caracterizada pelo calor e pela umidade, é quente e úmido. Então, às noites é indispensável um ar-condicionado, por mais simples que seja, ou pelo menos um ventilador. Sem isso, as noites ficam um sufoco praticamente insuportável, né? Então, tivemos isso. Para você ter ideia, na primeira noite do apagão, eu fui dormir no meu carro. Fui acordado às 5 horas da manhã com o carro, com a bateria do carro, dizendo que não aguentava, que não suportava mais. Foram dias de filas nos postos de combustível, filas para comprar água, né? Brigas nas filas para adquirir gelo para comprar gelo, né? Colapso do abastecimento, pequenos comércios, panificadoras, comerciantes perdendo todo o faturamento que tinha, né? Toda a produção que tinha, donos de sorveteria perdendo todos os seus lucros. Então, foram 4 dias muito caóticos que foram sucedidos por dias igualmente caóticos, porque, veja, o racionamento não tem previsão, né? Eu estou falando aqui contigo, daqui a pouco, no bairro onde eu estou, né, a energia falha e passa para outro bairro, né? E aí cai a comunicação, cai tudo, né? Então, e outra coisa, a rede de distribuição de energia é uma rede que também é muito precária. Então, tem tido episódios no racionamento de retorno da energia, aí transformadores locais explodirem, né? Eletrodomésticos queimarem novamente, casas incendiarem. Olha, teve um recorde de ocorrência no Corpo de Bombeiros nos últimos dias. Nós temos pelo menos relatos de 5, 6 casas que incendiaram. Macapá é uma cidade que no entorno de Macapá tem várias áreas quilombolas, né? A população negra é um traço distintivo na formação dos amapaenses, como você muito bem sabe, pesquisador da história que é. Então,
Algumas dessas comunidades quilombolas, quando tem o retorno da energia, tem que ligar uma chave lá para fazer mudança de fase, essas coisas, né? Em uma dessas comunidades, o cidadão que era responsável por isso foi ligar a chave, foi eletrocutado, porque as redes, a rede não está estável. Então, tem sido prejuízo atrás de outros prejuízos. Nos primeiros dias, colapsou o sistema de abastecimento de água potável. Nós tivemos aqui, Vila, nos primeiros dias aqui, nós tivemos nos últimos dias um aumento de casos de diarreia e de vômito nas unidades básicas de saúde, porque as pessoas não têm água, vão tomar água de qualquer lugar, né? Então, tem sido dias muito difíceis, e depois desses dias de apagão, nós tivemos um outro apagão dentro do apagão até ontem, onde teve de novo a queda total de energia, né? Meu Deus. E o senador e o governo federal nisso tudo, o ministro das Minas e Energia, o presidente da República, em suma, as autoridades, o que elas fizeram até agora frente a esse verdadeiro caos, né, que está acontecendo no Amapá desde o dia 3? Tem um tratamento meio sucupiriano, viu, Vila? Eles vêm aqui, aí tem uma espécie de bandinha, é feita uma entourage, né, por conta da vinda. Hoje teve uma cena literalmente sucupiriana, o ministro das Minas e Energia lá ligando a chave de um gerador, que vai botar mais 1 megawatt, numa demanda que nós estamos tendo de 60 megawatts para suprir toda a demanda. Você quer uma cena mais sucupiriana que isso? O ministro vem aqui para ligar a chave, para botar um gerador de 1 megawatt para funcionar. Amanhã o presidente Bolsonaro vai vir aqui. O presidente devia ter vindo aqui quando apagou tudo, né? Comandar diretamente as operações, as funções. Ele vai vir aqui amanhã, vai assinar uma medida provisória, deve assinar uma medida provisória aqui. Eu acho que ele vem, inclusive, para socorrer o candidato que é apoiado por ele eleitoralmente, e é mais por isso que ele está vindo, né? O candidato apoiado por ele é o irmão do presidente do Congresso Nacional, que é o senador Davi Alcolumbre. Eu acho que a vinda dele é uma espécie, atendendo ao pedido do senador Alcolumbre para socorrer o irmão, para tentar diminuir, de alguma forma, o desgaste. Eu não me importo com a vida dele, só que venha com as soluções para os problemas. E veja, o sistema... aliás, eu acho que ele deve vir aqui, eu defendia que ele viesse desde o começo. Mas o que aconteceu aqui foi o resultado, o apagão que aconteceu na Amapá, Vila, foi o resultado de vários apagões ao longo do tempo. Deixa eu lhe dizer, em 2015, houve a transferência da linha de transmissão de Macapá da empresa estatal, da Eletronorte, para uma empresa privada. Essa empresa privada que assumiu é uma empresa espanhola chamada Isolux. Essa empresa assumiu a linha numa concessão, em um leilão, com dificuldades financeiras já. E essa transação foi autorizada pela ANEEL. Essa empresa passou 3 anos tentando se ver livre das linhas de transmissão, né? E em 2019, setembro de 2019, Vila, essa empresa fez a transferência das linhas de transmissão para um fundo de investimento chamado Stable, que tem sede, é um fundo de investimento com vários investidores, que tem sede aí em São Paulo, na Faria Lima, né? Esse fundo de investimento montou uma empresa chamada Gemini. Essa empresa, Gemini, é que passou a assumir as linhas de transmissão de Macapá através da sua subsidiária, que é a linha LMTE, Linhas de Transmissão de Macapá. Então, presta atenção na data. Isso aconteceu em setembro de 2019. Essa transação de transferência da Isolux para Stable, Gemini, LMTE, já foi uma transição suspeita, porque esse fundo de investimento era um fundo de investimento especializado em recuperação de empresas com dificuldades financeiras. Compreendamos uma coisa, aí vamos a uma reflexão. Será que um setor estratégico, como transmissão de energia elétrica, poderia ser entregue para uma empresa que notadamente já está com dificuldades financeiras? Essa é a primeira pergunta. A ANEEL homologou esse processo. Em novembro do ano passado, 2019, o transformador reserva daqui colapsou. Veja, todo sistema de energia elétrica, de rebaixamento, de transmissão e tal, tem que ter os transformadores que sustentam o sistema e tem que ter um transformador reserva, que é para que, se colapsar os primeiros, tenham uma redundância. É o chamado step do carro.
tem que ter o step do carro. Pois bem, Ok. o step do carro aqui colapsou em novembro de 2019. E a ANEEL nada fez. A ANEEL não fiscalizou, a ANEEL não se fez presente aqui, a ANEEL não fiscalizou. Mas o que é mais grave, dia 7 de abril, eu tenho um ofício, Vila, do dia 7 de abril, em que a própria LMTE, a própria empresa concessionária, comunica ao Operador Nacional do Sistema, à Agência Nacional de Energia Elétrica, e comunica ao Ministério das Minas e Energia de que ela não tinha condições técnicas, por conta da pandemia, de dar qualquer manutenção aqui. 7 de abril, ou seja, a ANEEL foi comunicada. Então, o que aconteceu, Vila? Avisaram, olha, o avião aqui vai cair e não tem socorro. E deixaram o avião cair. Simplesmente deixaram o acidente, o desastre acontecer. Dia 3 de novembro, tem um colapso. Um dos transformadores explode. E explode, veja, primeira versão que foi um raio, porque teve uma tempestade de raio no dia. A perícia da Polícia Civil local já diagnosticou que não teve nada de tempestade de raio. Ele não aguentou a pressão do sistema, explodiu. Ou seja, não estava tendo manutenção naquele transformador. Esse transformador danifica, colapsa o segundo transformador, cai os dois e não tem o transformador de reserva para sustentar todo o sistema aqui. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, responsabilidade da empresa privada, que conta com as leis de transmissão, responsabilidade criminosa e omissiva do Operador Nacional do Sistema e, notadamente, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Em qualquer país democrático, com instituições funcionando, Vila, eu tenho dito isso, o ministro das Minas e Energia estava demitido, os dirigentes da ANEEL e da empresa privada estavam presos. Foi necessária uma ação da Justiça, graças à iniciativa do senador. Como é que foi isso? Então, desde o primeiro dia, eu tentei estabelecer do apagão, eu comecei a estabelecer contato com o Ministério das Minas e Energia para entender o que estava acontecendo, né? E aí eu vi que estava começando a ser enrolado. Primeira informação, não, senador, em 24 horas o sistema está restabelecido. Passaram 24 horas de apagão e nada. Não, senador, em 72 horas vai estar restabelecido. Passaram 72 horas, Vila, e nada. Não, senador, amanhã vai estar restabelecido. Passou o amanhã e nada. Passaram 4 dias. Diante disso, eu disse, olha, não tem mais o que conversar. Eu sou totalmente ao diálogo. Eu quero, quando o povo está enfrentando problemas, eu quero solução para os problemas, mas não tem mais o que conversar. Qual o meio que eu vou buscar? O meio mais eficiente que eu conheço, até pela formação que tenho também no direito, não sou um historiador tão bom quanto você, né? Mas tenho uma formação na história do direito. É o seguinte, é buscar a Justiça Federal. Então, movemos uma ação popular na Justiça Federal, que recaiu em um ótimo juiz, doutor João Bosco Soares, juiz da 2ª Vara Federal. Principalmente, eu acho que o juiz tem que ser sensível às angúrias de um povo. E esse magistrado foi sensível, tomou a primeira decisão determinando o restabelecimento e condenando ao pagamento de uma multa diária por conta da empresa, né? Prorrogou esse prazo, se esse prazo não for cumprido, vai começar o pagamento da multa diária. Depois nós peticionamos nessa mesma ação judicial, porque ele se tornou o magistrado prevento, para que fosse pago um auxílio emergencial de 2 meses, no valor de R$ 1.200 para os amapaenses, né? Ele deferiu isso. E, recentemente, nós peticionamos o seguinte, para que a ANEEL fornecesse o contrato com a concessionária, para que a ANEEL fornecesse o contrato de fiscalização e quando fez fiscalização aqui, e se comprovada a negligência da ANEEL, e se comprovada a negligência do ONS, se teve negligência, teve, junto com isso, cumpliciamento com a empresa privada. Por conta disso, não é possível os que deram causa ao ocorrido ficarem conduzindo, ficarem sob o poder do material probatório para a investigação, porque isso incorre em obstrução às investigações. Então, o magistrado entendeu, e a partir também do pedido que formulamos, inclusive, com esse ofício do dia 7 de abril, que a ANEEL já sabia do que ocorreu no Amapá, o magistrado entendeu ontem afastar a diretoria da ANEEL e do Operador Nacional do Sistema. Senador, de curtíssimo prazo, o que é necessário fazer? E a médio e longo prazo, o que é necessário fazer também, para ser bem redundante? Ou seja,
é necessário, claro, o restabelecimento do serviço, o mais rápido possível, tendo em vista todas essas agruras que o senador destacou. Mas agora, como é que se soluciona essa questão para que isso não se repita? Bom, nesse momento, tem duas operações em curso. E olha, veja, se tem alguém que tem que ser homenageado por essas operações, eu falei ainda há pouco para você, tem muita cena sucupiriana, sabe? Nessa altura. Aí vem com o ministro, aparece com o ministro, aí aparece dizendo que é fulano, Beltrano está resolvendo tudo e tal. Pô, o político tem que fazer o serviço dele. Quem está trabalhando de manhã, de tarde, de noite, são os trabalhadores da Companhia do Estado do Amapá, os trabalhadores da Eletronorte. Olha, eu sou testemunha. Tem trabalhador da Eletronorte que não tem dormido, né? Tem passado manhãs, tardes e noites. É ele que está pegando no batente para resolver o problema. Mas está em curso duas soluções. Uma, foi buscado do sul do Amapá um outro transformador para cá. Esse transformador chegou essa semana. A previsão da instalação desse transformador é até o dia 25, 26, no máximo. Esse transformador é a resolução de 100% do problema. Amanhã, e inclusive o presidente da República vem aqui amanhã também por conta disso, devem ser instalados em 2 alimentadores que existem no município vizinho de Santana, né? E em 2 alimentadores deve ser instalado 15 geradores, cada um com 1 megawatts, né? E no outro 22 geradores, cada um com 1 megawatt. Enfim, a soma dos geradores dá 45 megawatts. Nós estamos com uma demanda, nesse momento, nos momentos de pico, de 260 megawatts. Nós vamos ter 45 megawatts. O que está sendo prometido é que, a partir de amanhã, o racionamento continua, mas diminui o racionamento, né? O racionamento que hoje é de 75% a 80%, passa a 190%. Está sendo prometido, mas essa não é a solução definitiva. Na verdade, eu acredito que a solução mesmo, a curtíssimo prazo, é o novo transformador. Só que isso não é a solução do problema do Amapá. A solução do problema, veja, nós temos... O apagão diagnosticou que tem outros apagões. O apagão aconteceu em uma subestação. Eu recebi informação que tem uma outra subestação, que é a subestação Macapá 2, que os transformadores também estão prestes ao colapso, né? Nós temos uma redistribuição de energia elétrica que está toda comprometida. Foi retirado um transformador reserva do sul do Amapá, da região de Laranjal do Jari, só que foi retirado o reserva de lá. Então lá está sem o reserva, e foi colocado o reserva aqui. Daqui a pouco tem algum problema lá no sul, eles não têm o reserva. E aí são outros 60 mil brasileiros que vão ter o mesmo problema. Tinha que ocorrer, nesse momento, uma reestruturação total do sistema elétrico do Amapá. Era isso que devia estar em curso, é isso que devia estar sendo pensado. E não soluções e alternativas apenas, repito, sucupirianas, para dar satisfações. Tem que ter a solução imediata. Estamos advogando, agindo, atuando, trabalhando. É bom o presidente da República vir amanhã pela solução imediata. Mas tem que também ter de médio e longo prazo, senão depois novos apagões vão acontecer. As eleições foram adiadas para quando, senador? Bom, a primeira data que tinham definido era trágica. Era dia 13 de dezembro e 27 de dezembro. Já imaginou o povo daqui? Já passou por naufrágio, já passou por pandemia, já passou por apagão, já passou por tudo, por todas as desgraças. Aí ia ter que ter concorrência de clima natalino com disputa de eleição. Seria o caos. O ministro Barroso foi sensível no sentido de dialogar com o Tribunal Superior Eleitoral para que fosse antecipada a data. Então, as datas da eleição serão no dia 6 de dezembro, primeiro turno, no dia 20 de dezembro, o segundo turno. Agora, o adiamento, para mim, foi inadequado. Eu defendi até antes o adiamento por conta da pandemia. Eu não entendi por que adiar a eleição em Macapá. Tem um município aqui vizinho, Vila, que se chama Santana. Santana é separado de Macapá por um igarapé. Ou seja, é uma cidade conurbada com Macapá. Eu não entendi por que adiar em Macapá e não adiar em Santana as eleições, né? Então, o adiamento, nós estamos solicitando, requerendo, quais foram os documentos que fundamentaram o adiamento da eleição, para saber balizar em que essa decisão foi tomada. Não foi possibilitado o acesso para a coligação partidária que nós integramos lá no TRE. Eu vou requerer o acesso a esses documentos
através da Comissão de Inteligência do Congresso Nacional. Senador, só para a gente fechar, então, a nossa conversa, a questão tão política, tem eleição na capital, Macapá representa quantos por cento do total de eleitores, aproximadamente, do Amapá? 60%. 60%. Em termos de população, é o seguinte, o Amapá tem 850 mil habitantes, 500 mil habitantes é na capital, né? Então, a capital concentra 60% da população do estado. E há uma disputa intensa e política no Amapá. Nós temos, salvo engano, como o senhor disse, o irmão do senador Davi Alcolumbre é candidato, né? O atual prefeito não foi candidato à reeleição porque não podia ser, ele já era reeleito? Não, porque ele já foi reeleito. Ah, tá. Ele já foi reeleito. Então tem o Capibaribe, não é assim, que já foi governador, prefeito? Já foi governador, já foi senador, já foi prefeito da capital. Sim. Ele é o candidato. Inclusive, estamos apoiando, é o candidato da coligação PSB Rede. Tem o Antônio Furlan, que é o candidato do Cidadania. Tem a Patrícia Ferraz, que é o candidato do Podemos. Tem uma candidatura do PRTB, que é o Cirilo Fernandes. Nós temos 9 candidatos. Pastor Guaraci, além desse, professor Marcos, Paulo Lemos. São basicamente esses os candidatos. E qual é o problema fundamental, além claro, um problema de energia gravíssimo do Amapá, que não pode se repetir, né? Qual é a questão, existem as questões da pandemia, tal, que são questões que esperamos que com a vacina se resolva a partir do ano que vem, metade do ano, por ali, mas em termos de questão... É a habitação, é a segurança pública, é a falta de emprego, é o conjunto desses fatores. Quais são os problemas centrais do Amapá? Porque as pessoas aqui no Brasil, quando eu falo aqui no Brasil, parece que o Amapá não é Brasil. Me lembrei que na Guerra de Canudos, agora vem na cabeça, o tenente-coronel Dantas Barreto escreve o primeiro texto, chamado Última Expedição a Canudos. Saiu no final do ano, inclusive, 1897. Ele dizia assim, quando eu voltar ao Brasil... Lima Barreto, inclusive, na obra... Sertões, é citada essa passagem. Sim, então, quando eu voltar ao Brasil, etc. Tal, então, houve até um ato falho, eu estou misturando. Mas as pessoas não sabem, acham que o Amapá é mais próximo falar da França do que do Amapá. As pessoas não conhecem o Amapá, há um desconhecimento muito grande. Quais são os problemas centrais que o Amapá tem? Vila, tem duas ordens. Tem a primeira, assim, a necessidade da capital, Macapá, né? Macapá é do ponto de vista amazônida, né? Porque é o seguinte, quando se fala de metrópole, você vê a ideia São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Salvador. Do ponto de vista da Amazônia, nós temos o que nós chamamos aqui de metrópoles amazônicas, de conglomerados urbanos amazônicos, que são cidades de porte médio para o restante do Brasil, mas que são conglomerados urbanos. Então, em Macapá, na capital, teve um crescimento urbano desordenado ao longo dos 20 anos. Macapá se tornou uma cidade de 200 mil habitantes, com graves problemas de ausência de saneamento básico, que é um problema de ausência de saneamento básico de todo o estado também. Nós temos, para você ter ideia, nós temos uma cobertura de saneamento básico na capital de 9%, 9 a 10%. No estado de 8%. Essa é a cobertura de saneamento básico, né? Então, a rede de água de saneamento básico é muito insuficiente. É importante destacar o seguinte, o Amapá teve ciclos de sua história, né? E eu acho que os ciclos da Belle Époque amapaense nunca foram bem aproveitados. Sempre houve o que está em todo o Brasil, a concentração de poder político e, por consequente, poder econômico e de criação de desigualdades aqui no Amapá, que é um fenômeno, né? Que é uma característica da nossa própria formação pátria, né? No Amapá não foi diferente. Veja só, o Amapá tem uma história muito interessante, né? Falarmos aqui com o historiador, me permita aflorar meu lado historiador. O Amapá, ele é parte de uma estratégia geográfica militar do Marquês de Pombal, no final do século XVIII, de guarnecer a entrada da Amazônia e garantir o projeto do grande Império Colonial Português, né? E é por isso que a Fortaleza, quando você vier aqui, e eu quero fazer questão de lhe receber aqui, prazer, né? Quando você verá que nós temos aqui uma fortaleza construída pelo Marquês de Pombal, que é a maior fortaleza da história do Império Colonial Português no mundo, né?
a fortaleza de São José de Macapá, né? A cidade de Macapá foi elevada à condição de cidade em 1752 e ela fez parte de uma estratégia militar portuguesa de construção de 3 cidades na margem esquerda do Amazonas para ocupar e consolidar a ocupação portuguesa nessa área. Construção da cidade da Vila de São José de Macapá, Vila Vistosa da Madre de Deus e a Vila de Mazagão. A Vila de Mazagão tem uma história muito interessante. Eu, às vezes, estava falando com um amigo e ele estava dizendo Mazagão, mas a mesma Mazagão africana? É a mesma Mazagão africana. Porque a Mazagão africana, como você sabe muito bem, ela era ocupada pelos portugueses, os mouros, os expulsados portugueses de volta para a Península Ibérica, né? E depois dessa expulsão, os remanescentes da cidade de Mazagão ficaram na ilha de Açores. Com o projeto Pombalino, eles foram trazidos para cá. Mazagão é uma cidade muito interessante porque tem essa história, a cidade que transladou o Atlântico, né? Durante o século XIX, o Amapá foi muito abandonado no pós-independência do Brasil. Tanto é que aqui teve uma questão de contestado, durante a região entre os rios Araguari e Oiapoque, havia uma disputa com os franceses sobre qual era o rio de Vicente-Espizon, né? Marcado isso na história nacional. Teve, inclusive, um conflito seríssimo na Vila de Espírito Santo, Amapá, que resultou numa chacina de mais de 90 brasileiros, né, cidadãos da Vila de Espírito Santo do Amapá. Então, durante o século XIX, um abandono ao ponto de ter essa questão de contestado aqui, né? Só Getúlio Vargas, em 1943, é que retoma a necessidade da ocupação aqui, né, com a criação do então Território Federal do Amapá, né? É aí que começa um período de Belle Époque, como eu digo aqui no Amapá, né? Há uma urbanização, há profundo investimento do poder central e há também interesses privados. É descoberta aqui a maior mina de manganês do mundo, a mina de Serra do Navio, né? E o manganês, nós sabemos, principalmente após o pós-guerra, é a principal matéria-prima para a indústria bélica e passa a ter um preço no topo do mercado internacional. Uma empresa americana vem para cá, a British Steel Corporation, se associa com uma empresa brasileira chamada Icome, do Grupo Antunes. Este conglomerado começa a exploração de manganês aqui, cria uma cidade de padrões americanos no meio da floresta amazônica, cria um estrado de ferro, faz um porto, tem um período de industrialização de compensado. Nós vivemos, então, entre 1950 até 1960, 70, uma belle époque aqui do Amapá, em que Macapá passou a ser conhecida no Brasil todo como a cidade joia da Amazônia, né? Só que entramos depois, nos anos 80, 90, a partir da criação do Estado, entramos realmente numa descendente. Então, nós tivemos a ideia de um projeto de desenvolvimento sustentável da região com o governo de Capiberibe, mas tivemos depois muitos casos de corrupção, tivemos muita deterioração dos serviços públicos e nós não retomamos um caminho da economia amapaense. Para você ter ideia, o Amapá é a economia, entre as economias brasileiras, é a mais dependente do setor público. A participação do Estado na economia amapaense é a maior dentre os estados brasileiros, é 70% aqui. Depois vem o setor de serviços. E ao que pese isso, aqui tem um potencial enorme. Tem a possibilidade de um modelo de desenvolvimento sustentável a partir dos produtos da floresta amazônica, sem desmatar. Nós temos um negócio fantástico aqui, Vila. Nós somos o canto mais preservado dessa imensa Amazônia. Nós temos 70% da nossa floresta ainda em pé, né? Temos povos indígenas com territórios demarcados, temos produtos da floresta, tem riquezas de toda ordem, né? Mas, ao mesmo tempo, tem também uma elite política que se apropria muito disso e utiliza isso em benefícios próprios. Nós vimos isso recentemente com o senador. Bem, olha, foi uma bela síntese histórica que você fez, foi muito boa, né? Indo lá até o período colonial, ao período pombalino, Dom José I, tudo aquilo. É importante isso, senador, para as pessoas entenderem, né, o significado do Amapá histórico, a questão do controle do Rio Amazonas, né, que havia uma disputa muito grande por isso, e agora do Amapá moderno e das potencialidades que tem o Estado, né, e que está passando por esse momento aí terrível, mas que vai ser superado. Vila, veja, assim, nós somos a fronteira brasileira com a Europa.
Eu acho até graça, às vezes, que é a fronteira com a França. Eu acho graça, mas, ao mesmo tempo, eu fico triste quando o governo central tenta criar desnecessariamente conflitos com a comunidade europeia, né? Nós temos a fronteira com a Europa aqui, e essa fronteira com a França tem que ser uma vantagem comparativa para o Amapá, que hoje tem sido pouco aproveitada, principalmente pelos conflitos desnecessários que têm sido criados. Perfeito. Poxa, agradeço muito, senador Randolfo Rodrigues, ter nos atendido. Sei que está uma correria aí, você expôs toda a difícil situação que o Estado está vivendo. Vamos esperar que isso seja resolvido momentaneamente, mas aí que, em termos estruturais, essa questão não se repita, né? Mas porque eu imagino todo o sacrifício, e você expôs aí que a população está sofrendo, e para que isso não se repita mais, porque é uma tragédia. Não é possível hoje, no século XXI, em 2020, no Brasil, né, a população do Amapá passar esse sufoco, para usar uma expressão popular, que está desde o dia 3 de novembro. Né? Então, eu desejo logo solução. E me permita, só antes, eu acho que assinalar uma questão. Eu acho que é importante o que está acontecendo na Amapá servir de reflexão para todo o Brasil sobre o nosso sistema elétrico. Eu acho que o apagão daqui teve também um apagão de responsabilidades. É necessário ter uma investigação profunda para saber se as omissões cometidas pelo poder público aqui não estão sendo cometidas em outros cantos do Brasil. Eu temo que a precarização do setor elétrico possa levar a outros apagões em outros cantos do país. Eu acho que isso é um tema que as instituições republicanas todas devem ficar muito atentas. E eu queria, só por fim, dizer que a satisfação é toda minha. Repito, sou seu fã, né? Não deu tempo de separar logo o teu livro, aqui, porque o teu livro está aqui na cabeceira, né? Um dos que você me presenteou, né? E aprecio demais e muitíssimo obrigado pelo espaço concedido, não a mim, mas aos amapaenses, para, através do seu canal, que tem enorme audiência, né, poder sentir, poder ouvir um pouco do drama que todos estamos passando aqui. Ok, senador Randolfo Rodrigues, muito obrigado e nos encontramos numa próxima oportunidade de forma mais tranquila do que... Se Deus quiser. Se Deus quiser. Até a próxima, então. Um abraço, meu querido. Um abraço. Valeu, tudo de bom.